Tirania de Aço capítulo 1110. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Não demorou muito para que a filmagem do massacre de Yanqiu chegasse ao Reich. A essa altura, o Império Alemão havia dominado os meios de contrabando de recursos e pessoas para dentro e fora do Japão. Quando Itomi e Berengar viram a fita pela primeira vez, ficaram horrorizados. Embora ambos os monarcas tivessem seu quinhão de sangue em suas mãos, nenhum deles jamais ordenou que suas tropas atirassem em seus próprios civis. Muito menos como um meio de acabar com um protesto pacífico. Para Itomi, que abandonou seu povo durante a maior parte de seu reinado, este foi o último prego no caixão. A culpa que ela sentia em seu coração, especialmente depois de testemunhar a civilização que Berengar havia construído, estava em um ponto de ruptura. Ela unificou o Japão como meio de promover suas próprias ambições e usou seu povo como peões para garantir seu poder. Agora, depois de ser exilada no Reich, Itomi percebeu que essas mesmas pessoas estavam doentes e famintas como resultado de suas próprias ações. Depois de sofrer os abusos do regime de Itomi, o povo japonês agora era governado por um tirano, que procurava acabar com toda e qualquer dissidência. O mais chocante foi sua disposição de usar força letal na primeira oportunidade. Claramente, este não era o mesmo Shiba que Itomi conhecia há tantos anos. A imperatriz japonesa baixou a cabeça, sabendo que ela era culpada por todos os problemas de seu povo, incluindo o comportamento errático de Shiba. No entanto, até agora, ela havia deixado a guerra pela alma do Japão para Berengar, passando o último mês ou mais vagando e desfrutando de uma existência pacífica e próspera longe dos problemas de seu povo. Berengário percebeu facilmente que a beldade albina sofria com a pressão de tudo o que tinha feito nesta vida, e assim passou um braço por seu ombro e puxou-a para si. No entanto, isso fez pouco para confortar Itomi, que tinha um brilho sério em seus olhos vermelhos sangue. Os punhos de Itomi estavam se fechando de raiva enquanto ela olhava para a cena de seus próprios soldados atirando impiedosamente em uma multidão de manifestantes pacíficos. O que ela disse a seguir pegou Berengário desprevenido. É hora de me posicionar contra a Shiba como mais do que apenas um rostinho bonito para fins de propaganda. Os olhos incompatíveis de Berengar desceram para a expressão severa de Itomi enquanto ele questionava o que a mulher tinha em mente. Qual é o seu plano? A beldade albina afastou-se dos braços de Berengário enquanto examinava de perto o vídeo do massacre mais uma vez antes de finalmente expressar seus pensamentos. Eu planejo estabelecer um governo no exílio aqui em Kufstein. Os clãs samurais são uma causa perdida. Eu sei disso há anos, mas tenho evitado uma solução até agora. Vou estabelecer um quadro de oficiais talentosos e educados selecionados entre aqueles que já moram aqui em Kufstein há algum tempo. Seu distrito de Little Kyoto é o lugar perfeito para estabelecer uma embaixada adequada dentro do Reich. Você não acha? Embora a propaganda de Berengário tivesse mudado a percepção pública de Itomi entre seus próprios cidadãos, ele temia que não tivesse funcionado tão bem naqueles dentro de seu pequeno enclave japonês. Talvez a vida de Itomi corresse perigo se ela visitasse a área. Assim, ele foi rápido em desaconselhar esse curso de ação. Eu tenho uma contraproposta. Permita-me realizar uma pesquisa entre as pessoas que vivem em Little Kyoto sobre sua preferência por você. Embora eu tenha feito tudo ao meu alcance para limpar sua imagem, temo que muitos residentes ainda tenham alguma animosidade em relação a você. Se a população em geral perdoa suas ações passadas e acredita genuinamente que Shiba errou o tempo todo, então podemos estabelecer uma embaixada adequada em Little Kyoto e começar a recrutar indivíduos talentosos para ajudar a construir seu governo no exílio. Afinal, muitas dessas pessoas receberam educação alemã e, portanto, são muito mais capazes do que aquelas que fizeram parte de sua administração anterior. Itomi pensou sobre esta proposta por um segundo antes de acenar com a cabeça em concordância. Ficou claro pelo olhar de Berengário que ele estava simplesmente agindo por preocupação com a segurança dela, e mesmo que isso atrasasse seus planos por um curto período de tempo, ainda valia a pena considerar.
especialmente se os temores de Berengário fossem comprovados. Tudo bem, faremos como você disse. Vou esperar até recebermos uma resposta de sua pesquisa. Depois de dizer isso, Itumi deixou a sala de guerra, para onde ela havia se dirigido nesta hora sombria, só ela sabia. Quanto a Berengar, ele rapidamente entrou em contato com a Linde e fez com que seus agentes conduzissem a pesquisa. Dentro de algumas semanas, Berengário teve a resposta que queria. Assim, ele sentou Itami e discutiu suas opções com ela. Parece que meus esforços de propaganda tiveram um grande efeito sobre a população de Little Kyoto. A maioria deles, se não todos, nunca respondeu diretamente a você e, portanto, estavam dispostos a acreditar que Shiba era o cérebro por trás de seu exílio. Ainda há alguns redutos que suspeitam desta notícia, mas eles não parecem ser nenhum perigo para você, e mesmo que sejam, a inteligência imperial está de olho neles. Uma plataforma foi preparada para o seu discurso para Little Kyoto, e assim que tivermos os detalhes de segurança no lugar, poderemos declarar formalmente o governo do Japão no exílio. Eu tenho um discurso sendo escrito para você enquanto falamos. Eu também tenho uma costureira que criou uma réplica perfeita do seu Junitoi para atrair o seu povo. Você está pronto para dar este próximo passo? Itumi acenou com a cabeça em silêncio, ao perceber que estaria dando o primeiro grande passo para recuperar seu trono e, quando o fizesse, o Japão entraria em uma nova era de ouro, mesmo que fosse ocupado pelo Reishi. Desde sua primeira chegada em Kufstein, Itumi nunca acreditou que o homem que já foi seu pior inimigo ajudaria a restaurar seu domínio sobre o Japão. Nem que ela se apegasse tanto a ele. A vida era misteriosa dessa maneira, e Itami decidiu não pensar nisso e, pelo menos uma vez na vida, seguir o fluxo. Assim, depois de vestir sua insígnia imperial e se maquiar, Itumi seguiu Berengar até Little Kyoto, onde ela se posicionou com uma expressão estoica em seu belo rosto. A imperatriz japonesa aproximou-se do pódio, onde estava presente um microfone, e começou a falar com todo o carisma que conseguiu. Para todos os cidadãos do Japão, estejam vocês no exterior ou presos sob o jugo da tirania do general Shiba, ouçam minha mensagem. Agora, a maioria de vocês está ciente da verdade sobre minha ascensão ao poder e ascensão como a imperatriz do Japão. Ainda jovem, meu pai, Itomi Yasutani, resistiu à corrupção do shogunato Ashikaga e morreu fazendo isso. Foi nesse momento que um jovem daimyo chamado Shiba Kiyohiko viu o potencial de usar esse escândalo para desencadear uma rebelião. No entanto, ele não teve forças para subir ao poder por conta própria. Em vez disso, ele viu as armas que eu havia projetado para a defesa do domínio de Tami e as cobiçou. Shiba se inseriu em minha vida, agora que eu havia dado o clã Itami, e me coagiu a me tornar seu fantoche, onde ele usou a morte de meu pai como grito de guerra para se rebelar contra o shogunato Ashikaga. Depois de anos de luta, saímos vitoriosos, onde ele convenceu a família real anterior a me declarar shogun. No entanto, isso não durou muito, pois Shiba descobriu que eu seria um fantoche melhor se fosse a imperatriz em vez de um shogun. Assim, ele executou a dinastia imperial anterior e me colocou no trono vago, onde eu deveria permanecer solteiro, até minha morte, para que ele pudesse herdar meu trono. Nos anos seguintes, observei de minha prisão, enquanto Shiba reprimia rebeliões e unificava o Japão sob sua bandeira. No momento em que soube que havia outra nação avançada do outro lado do mundo, ele ficou com medo e decidiu que faria tudo ao seu alcance para impedir seu progresso. Assim, ao invés de incorporar nossos vizinhos em nossa esfera de influência, Shiba começou a invasão da Coreia, para expandir nosso império em toda a Ásia. Isso foi só depois que ele fez planos com um homem que todos conhecemos como criminoso de guerra condenado, Asa Sarkar, a quem ele prometeu fornecer armas e munições enquanto resistisse às tentativas dos alemães de espalhar sua influência para o leste. Esta foi a primeira entre muitas provocações que levaram à guerra com a Alemanha, da qual agora sofremos as consequências. No entanto, na preparação para este conflito,
Shiba centralizou toda a autoridade sob seu controle e cometeu muitos atos hediondos contra seus súditos conquistados. Até que finalmente, ele havia sido derrotado pelo Império Alemão a ponto de a única coisa que restava sob seu comando era o continente japonês. Admito, com vergonha, que foi somente após o ataque a Tsushima, que deixou toda a ilha sem vida, que decidi tomar uma posição e exigir a rendição de Shiba ao Kaiser. Afinal, houve a ligação em que o Kaiser ameaçou lançar um ataque químico em Yankyo, e ele também faria isso. Por causa disso, implorei a Shiba que se rendesse, mas ele recusou. Em vez disso, ele me confinou em meu quarto e jogou fora a fachada que havia construído com tanto cuidado ao longo dos anos e, ao fazê-lo, proclamou-se Shogun. Como resultado, escapei para o Heishi e me rendi oficialmente ao Kaiser na esperança de que ele pouparia as vidas daqueles que moram em Yankyo. Como um homem de compaixão, ele teve pena do povo japonês depois de saber a verdade sobre a tirania de Shiba e reconheceu meu direito de me render a ele. Assim, entrei em uma vida de exílio como tantos outros cidadãos japoneses fizeram no passado. Admito que pensei em desistir de meu título de imperatriz e viver uma vida de paz e prosperidade aqui dentro das fronteiras do Império Alemão. No entanto, recentemente, testemunhei um filme, feito por agentes alemães incorporados no Japão, da terrível situação em que meu povo se encontra agora. Eu falei com todos vocês como sua imperatriz e permiti que esse tirano me usasse como uma marionete, mas não mais. Depois de testemunhar o massacre de vários milhares de manifestantes pacíficos do lado de fora do palácio em Yankyo, senti-me compelido a sair do esconderijo e agir. A partir deste momento a imperatriz Tamihiro, estou declarando formalmente a formação de um novo governo japonês aqui em Kufstein. Aquele que se opõe ao reinado de Shiba e cujo objetivo é ver minha ascensão ao trono, onde terminarei esta guerra sem sentido e trabalharei ao lado dos alemães para criar um mundo melhor para nossas duas nações e as pessoas que vivem nelas. Para aqueles que permanecem leais a mim e ainda estão dentro dos limites do continente japonês, convenci o Kaiser a fornecer armas, alimentos e munições, para que possam defender suas vidas e lares contra este governo ilegítimo e tirânico que Shiba criou. Quanto a vocês que moram aqui em Little Kyoto, peço a todos que se juntem a mim na criação deste novo governo no exílio, para que possamos voltar para nossas casas e criar um futuro melhor para nosso povo. Viva o Japão! Depois de fazer seu discurso, Itomi desceu do palco e voltou com Berengar ao palácio. Sua mensagem foi clara, tanto para o povo de Little Kyoto quanto para os que vivem no continente japonês. O reinado de terror de Shiba estava chegando ao fim. Tirania de Aço capítulo 1111. A viagem de carro para casa foi especialmente difícil para Itomi, pois Berengar permaneceu totalmente silencioso com uma expressão fria no rosto. Todas as tentativas que a imperatriz japonesa fez para segurar a mão do homem foram rapidamente rejeitadas, fazendo com que ela se sentisse bastante triste. Mas o que exatamente se passava na cabeça de Berengário neste momento? Bem, era uma teia complexa de questões. Embora os agentes de Berengar tenham escrito o discurso que Itomi fez para reunir seu povo, ele pessoalmente carimbou sua aprovação. Ele ainda tinha dificuldade em ouvir a mulher colocar toda a culpa por suas ações passadas em seu último rival político. Na verdade, nada realmente mudou em relação ao caráter de Itomi, ou até onde Berengário acreditava. Enquanto ela se revelou uma mulher bastante inocente e tímida em particular, a realidade era que ela era completamente incapaz de assumir a responsabilidade por suas ações, o que era algo que Berengar considerava nojento e repulsivo. Milhares de soldados alemães estão mortos como resultado das ações passadas de Itomi. Ele poderia realmente aceitar varrer isso para debaixo do tapete em prol de um casamento de conveniência política. Enquanto Berengar refletia silenciosamente sobre essas questões, Itomi notou que algo estava terrivelmente errado e foi rápido em perguntar sobre isso. Eu fiz algo errado? Por que você não fala comigo? Berengário, porém, não respondeu e limitou-se a baixar a janela,
onde tirou do bolso do casaco um maço de cigarros e acendeu uma chama antes de dar um longo trago na nicotina. Ele continuou a fumar em silêncio pelo resto do caminho para casa. Assim que o carro estacionou na entrada da garagem, Berengar entrou rapidamente em sua casa sem nem mesmo se preocupar em ajudar Itami a sair do veículo, que estava parada na beira da estrada com uma expressão de choque total no rosto. Depois que Berengário entrou em seu palácio, ele correu para sua sala de guerra, onde viu que Lindy estava supervisionando os últimos relatórios do campo. Quando ela percebeu que seu marido entrou na sala, seu rosto se iluminou com um lindo sorriso. A beldade ruiva abraçou seu homem e o beijou apaixonadamente antes de lhe dar um breve resumo de quão eficaz foi a transmissão de Tami. Embora só tenhamos informações sobre os cidadãos de Litre e Kyoto no momento, espero que assim que enviarmos esses vídeos para o campo, eles se mostrarão igualmente eficazes. Devo dizer que Tami fez um excelente trabalho colocando toda a culpa em Shiba, e anunciando a formação de seu novo governo no exílio. Já estamos recebendo relatos de Litre e Kyoto de que muitos indivíduos talentosos que receberam educação alemã estão se unindo à sua causa. Nas próximas semanas, poderemos declarar oficialmente que o governo legítimo do Japão está atualmente exilado aqui em Kufstein. Isso terá um enorme efeito internacional sobre o regime de Shiba. Berengário aparentemente não ouviu uma palavra do que Lindy disse e, em vez disso, olhou para ela com um olhar frio. Lindy podia contar nos dedos de uma mão quantas vezes Berengário tinha estado tão distante dela, e por isso ela soube imediatamente que algo estava errado com ele. Assim, Lindy agarrou a mão de Berengário e o conduziu ao seu escritório, onde ela então fechou as portas atrás dele, isolando a sala de qualquer possível bisbilhoteiro. Assim que o casal real ficou sozinho, Lindy foi rápida em perguntar sobre o que havia acontecido com seu marido. O que aconteceu? Berengar suspirou pesadamente ao se sentar em sua cadeira, antes de expressar o medo que o dominou depois de testemunhar o discurso que Itami havia feito. Eu sei que foi sua ideia atribuir todos os erros do passado de Itami a Shiba como uma forma de restaurar a fé de seu povo em seu reinado, mas estou tendo dificuldade até mesmo em olhar para a mulher depois de ouvir o discurso que ela acabou de fazer. É isso? Milhares de alemães estão mortos como resultado das ações de Itami, e vamos apenas tratar a mulher como nossa convidada de honra e fingir que nada do que ela fez à nossa nação aconteceu? Até agora, Lindy ficara surpresa com o quão misericordioso Berengar fora com Itami, especialmente depois de tudo que a mulher havia feito no passado. Mas parece que o homem estava se forçando por uma questão de necessidade política. Para Berengário, a vida de seus soldados valia mais do que as nações inteiras de seus inimigos. Foi por isso que ele procurou especificamente estabelecer o direito internacional sobre o tratamento de civis e, mais importante, prisioneiros de guerra. E embora o Japão tenha cumprido esse tratado durante o conflito, ainda permanecia o fato de que Itami havia sido responsável por milhares de soldados alemães mortos e dezenas de milhares feridos. Apesar de saber como Berengário se sentia a respeito de toda essa situação, Lindy deu-lhe conselhos contrários à sua natureza. As reparações que o Japão pagará ao rei Shirão para as famílias daqueles bravos soldados que morreram nesta guerra. Itami pagará por tudo o que ela fez, mas o fará financeiramente e não com sua vida. O que o rei Shi precisa agora é que você continue se dando bem com a imperatriz japonesa. Eu não me importo com o que você tem que fazer, mas você deve continuar cortejando-a até que ela decida que está pronta para ser sua esposa. Preciso lembrá-lo do que está em jogo aqui. Tendo Itami sentado no trono japonês como nosso fantoche, estamos proporcionando estabilidade à região. Se Shiba não for cuidado logo, os clãs samurais se rebelarão contra ele em uma tentativa de poder e, no caos que se segue, todos os cientistas e engenheiros fugirão do país, que provavelmente terminarão em lugares como a dinastia Ming, onde eles usarão seus conhecimentos para dar o pontapé inicial na Revolução Industrial. Tal coisa seria desastrosa para a hegemonia mundial que vocês construíram, principalmente a longo prazo. Portanto, aceite e continue construindo seu relacionamento com Itami, pelo bem do rei Shi de nossa dinastia.
Berengar olhou para Lindy e viu a expressão séria em seu rosto. Apenas algumas horas atrás, ela ainda estava agindo de forma bastante territorial com Itami, e agora ela estava dizendo que era uma questão de segurança nacional para ele se casar com a cadela. Quão temperamental uma mulher poderia ser? Naturalmente, Berengar sabia que Lindy sempre pretendera que ele se casasse com Itami. Sua atitude distante nas últimas semanas foi apenas sua maneira de estabelecer domínio. No entanto, no momento em que Berengário começou a exibir dúvidas, a beldade ruiva foi forçada a colocar o pé no chão. Seria um desastre se os cientistas e engenheiros japoneses que Itami havia promovido acabassem nas mãos de outra nação. No entanto, apesar de saber que esta era a conclusão lógica, Berengar ainda tinha dificuldade em se casar com uma mulher com tanto sangue de seu povo em suas mãos. O que ele precisava era de algum tempo para pensar em suas emoções e, portanto, suspirou profundamente antes de expressar esse pensamento em voz alta. Preciso de um tempo para pensar. Você deveria voltar para a sala de guerra e continuar a ajudar a orquestrar o governo de Itami no exílio. Assim que esta gravação acabar nas mãos do povo japonês, com certeza provocará uma rebelião contra o poder de Shiba regime. Até lá, precisaremos de um plano sobre a melhor forma de armar e abastecer esses legalistas. Lindy viu que Berengar estava em conflito, mas ela já havia dado seu conselho e, portanto, acenou com a cabeça obedientemente antes de deixar seu homem para trás com nada além de seus pensamentos para lhe fazer companhia. Berengário passaria o resto do dia pensando no que fazer com Itami. Não havia dúvida de que tinha havido algum tipo de romance entre os dois, mas o sangue que manchou as mãos da mulher fez com que ele ficasse bastante frio em relação a ela. Tirania de Aço capítulo 1112. Na parte mais ao sul do Japão, um jovem capitão apoiou seu rifle tipo 4 no ombro enquanto fumava um cigarro no pátio do castelo do clã Satsuma. A aparência do homem era desleixada, já que seu cabelo preto de comprimento médio descia até o decote. Seu rosto com a barba por fazer dava a esse oficial a aparência de um malandro, que era complementado por seu uniforme que estava esfarrapado e manchado além do reparo. Esse homem chamava-se Tsugaru Okiko e estava entre as fileiras de muitos jovens camponeses que se viram recrutados para as forças armadas do Império Japonês. Ao contrário de muitos de seus colegas, Tsugaru mostrou grande engenhosidade no campo e até ganhou uma comissão no campo de batalha enquanto lutava contra os inimigos do Japão. No entanto, depois que o general Shiba se declarou shogun e, ao fazê-lo, reforçou o poder e a influência dos antigos clãs samurai, Tsugaru tornou-se cada vez mais rebelde, a ponto de ele e toda a sua companhia desertarem das fileiras do exército imperial japonês, levando consigo todo o seu equipamento. Durante meses, Tsugaru e seus rebeldes vagaram pelo continente japonês sem um objetivo verdadeiro, até que se encontraram nas terras que pertenciam ao clã Satsuma, onde rapidamente tomaram e ocuparam uma pequena cidade. Por algum tempo, Tsugaru e seus homens viveram nesta cidade dentro das fronteiras do território do clã Satsuma, explorando os locais e seu trabalho para seus próprios fins. Como se de repente tivessem se tornado seus próprios senhores feudais. Naturalmente, o clã Satsuma se ofendeu com isso e, como resultado, uma pequena escaramuça começou. O resultado desta batalha foi exibido ao redor do líder rebelde, que contemplou as montanhas de cadáveres que agora estavam empilhados dentro do pátio do castelo principal do clã Satsuma. Ajoelhado na frente de Tsugaru estava o chefe do clã Satsuma, que tinha um buraco de bala no estômago. O homem continuou choramingando e implorando a ponto de agora Tsugaru achar isso cansativo. Por favor, dê-me uma espada para que eu possa ter um fim honroso. Talvez esse constante pedido por uma morte honrosa tenha cobrado seu preço de Tsugaru, mas o líder rebelde rapidamente ergueu seu rifle e disparou um único tiro na cabeça do velho daimyo, acabando com sua vida e, ao fazê-lo, matando o último de uma ancestral linhagem. Assim que o ancião do clã Satsuma passou, o som de palmas lentas emergiu de algum outro lugar do pátio, onde Tsugaru rapidamente ergueu seu rifle e apontou sua mira de ferro em sua direção.
Saindo das sombras estava uma linda mulher coreana que Tsugaru não esperava. O sorriso no rosto de Minha foi o suficiente para obrigar o líder rebelde a abaixar a arma. Onde ele olhou para a beleza estrangeira com um toque de luxúria em seu rosto. No entanto, antes que ele pudesse dizer algo suave, Minha abriu a boca e explicou o motivo de visitar um local tão remoto. Parece que você se saiu bem, Capitão Tsugaru Akiko. Permita-me me apresentar. Meu nome é Não Soon-ei, e meu empregador deseja utilizar seus serviços. Tsugaru ergueu a sobrancelha com curiosidade enquanto se aproximava lentamente da mulher que decidira se revelar. Ele ficou bastante cauteloso depois de ouvir que ela havia sido enviada por alguém para contatá-lo e foi rápido em perguntar sobre isso. Seu empregador? E quem pode ser? Um sorriso confiante surgiu no rosto de Minha enquanto ela puxava algo de sua manga e o ativava com o clique de um botão. Imediatamente a voz de Tami começou a tocar por todo o pátio, fazendo com que os homens de Tsugaru corressem em direção à fonte dessa repentina perturbação, apenas para encontrar a cena de seu líder falando com um estranho. A gravação era o discurso que Tami havia feito em Kufstein, o que fez com que esses desertores ficassem em silêncio e esperassem que terminasse. Assim que o discurso terminou, Minha sorriu mais uma vez antes de continuar sua apresentação. Meu empregador me enviou aqui porque recebemos notícias de grupos como você, desertores, que estão chateados com o sistema atual. A Imperatriz garante que, se você pegar em armas pela causa dela, será generosamente recompensado. E isso expressa que ela simpatiza com sua situação. O antigo sistema que governou o Japão por incontáveis gerações está claramente quebrado. É hora de queimá-lo até o chão e começar do zero. Na visão da Imperatriz sobre este novo Japão, não haverá samurai, nem daimyos e certamente não haverá shoguns. Homens como você, que são inteligentes e capazes, podem ascender a posições de destaque por mérito pessoal. Presumo que seja por isso que você e seus homens provocaram uma briga com o clã Satsuma. Porque você está cansado dos samurais e do poder que eles exercem injustamente nesta sociedade. Minha tinha pregado o assunto em sua cabeça. Foi precisamente por isso que Tsugaru e seus homens provocaram um conflito com o clã Satsuma. Eles estavam cansados do samurai dizendo a eles o que fazer e queria mudar o status quo. Se essa beleza estrangeira realmente funcionava para a Imperatriz, e suas afirmações eram verdadeiras, então Tsugaru não via razão para não se juntar à causa de Tami. No entanto, ele liderou apenas uma única companhia de homens, e eles já estavam ficando sem suprimentos, especialmente após esta batalha. O que eles poderiam fazer contra o poder das legiões de Shiba? Assim, ele foi rápido em expressar esse ponto. Por mais que eu me sinta entretido com sua oferta, temo que meus homens e eu sejamos incapazes de ajudá-lo. Mesmo que quiséssemos lutar contra o usurpador e acabar com seu reinado de terror, não temos a significar fazê-lo. Naturalmente, Minha tinha uma solução para isso e, em vez de explicar seu plano, ela apenas apontou para o céu, onde um grande aglomerado de caixotes estava caindo do céu. Tsugaru nem mesmo tinha visto a aeronave que lançou a carga, mas ele tinha visto flashes o suficiente para saber o que era um paraquedas. Assim, ele e seus homens levantaram seus rifles em preparação para um conflito acalorado. No entanto, à medida que os paraquedas se aproximavam do solo, os rebeldes japoneses perceberam que não eram de fato soldados, mas caixotes, carregando o que só poderiam ser suprimentos. Essas caixas pousaram suavemente no pátio, onde Minha gesticulou para elas com um sorriso confiante em seu lindo rosto. Abri-los. Tsugaru fez o que Minha havia dito e fez sinal para que seus homens abrissem os caixotes. Que quando fizeram, encontraram todos os tipos de suprimentos. De M.R.E.S. selados a vácuo a caixas de munições e centenas de armas. Alimentos, remédios, minas, granadas, morteiros, fuzis semiautomáticos, Panzerfaustes, Fliegerfaustes, metralhadoras leves, pistolas, espingardas e tudo mais que os rebeldes precisavam para travar uma guerra contra o shogunato Shiba.
Havia até um guia de campo sobre como travar uma guerra de guerrilha. Estava tudo lá para os rebeldes nessas caixas. Tsugaru reagiu em total descrença, mas antes que pudesse expressar isso, Minha falou mais uma vez. O rei te envia lembranças. Como você deve saber, a imperatriz se aliou aos alemães, e eles pretendem fornecer a você, e a outros como você, os meios para lutar contra o shogunato Shiba. Então, que tal isso? Capitão Tsugaru? Ou devo dizer, General Tsugaru? Você jurará sua lealdade à eterna legítima imperatriz do Japão, Itomi. O fato de haver rações e remédios incluídos nos suprimentos foi mais do que suficiente para os homens decidirem naquele momento onde residiam suas lealdades. Mesmo depois de capturar uma pequena cidade e um castelo, a comida ainda era uma mercadoria rara no Japão durante esses tempos difíceis. Mais e mais pessoas morriam de fome a cada dia que passava. Simplesmente dando comida a esses rebeldes, Itami conquistou sua lealdade. Assim, os homens fizeram suas saudações e gritaram um grito de guerra que não proferiam há algum tempo. Tenoeika Banzai. Não era apenas Tsugaru e seus homens que os agentes alemães começaram a se aproximar. Por todo o Japão havia milhares de desertores japoneses, assim como Tsugaru, que os agentes de Berengar estavam recrutando para a causa de Tami. Mesmo sem perceber, Shiba agora se viu contrariado por um exército de soldados veteranos que, por causa de comida e remédios, declararam sua lealdade à imperatriz, definindo assim a segunda fase da Guerra Germano-Japonesa. Tirania de Aço capítulo 1113. A revolução começou, aparentemente da noite para o dia. Milhares de desertores se reuniram na parte sul do Japão e começaram a atacar os clãs samurais que governavam a região. Mesmo sem artilharia dedicada de grande calibre, os atacantes fizeram excelente uso de seus morteiros e granadas propelidas por foguetes para derrubar as paredes dos antigos castelos. A queda do samurai havia chegado e, mesmo sem esperar, Shiba descobriu que muitos de seus oficiais de mais alto escalão e suas famílias estavam sob cerco. A princípio, ele pensou que talvez fosse um grupo de ataques desconexos conduzidos por vários grupos de desertores problemáticos. No entanto, ficou cada vez mais claro pelas bandeiras que esses homens hasteavam e pelas armas que empunhavam que se tratava de uma rebelião organizada. Em retaliação, Shiba ordenou que o que restava do poder blindado e aéreo japonês invadisse o sul e derrotasse esses rebeldes antes que causassem algum dano sério. Enquanto a guerra dentro do continente japonês atingia um novo nível de intensidade, Berengar se viu encurralado por Itami, que, depois de ser negligenciado por tanto tempo, forçou uma situação em que eles pudessem conversar. O Kaiser foi literalmente pego em um canto do palácio pela jovem imperatriz japonesa, que estava fazendo beicinho naquele momento. Uma expressão que Berengar achou bastante adorável, embora ele próprio tivesse emoções conflitantes em relação ao relacionamento com essa mulher. No entanto, antes que Berengar pudesse sequer pensar nisso, Itami desabafou sobre o homem e suas frustrações. O que foi? Você está me evitando há semanas. Eu sei que fiz algo errado, então por que você não me diz o que é para que eu possa consertar? Você não pode simplesmente me beijar, e então o próximo dia começar a me evitar por semanas a fio. A voz de Tami era tão alta que ecoava pelos corredores, alertando vários filhos de Berengar sobre a conversa que seu pai estava tendo. Por fim, Berengar suspirou pesadamente e decidiu que se esconder de Tami não era mais uma opção. Sua expressão de repente ficou fria quando ele expressou o que o estava incomodando. Não há nada que você possa fazer para consertar isso. Achei que poderia superar o passado entre nós, mas estou tendo dificuldade em imaginar você como outra coisa senão a mulher responsável pela morte de milhares de meus cidadãos. Não vou evitá-lo por mais tempo, mas não posso dizer com certeza que você receberá a mesma hospitalidade que eu lhe dei anteriormente. A beleza albina ficou sem fala com essa mudança repentina na mentalidade de Berengário. O que diabos ele quis dizer com isso? Tudo estava bem quando eles tiveram seu primeiro encontro algumas semanas atrás. Então como ele de repente ficou tão chateado com esse problema?
Foi nesse momento que Itami percebeu quando e por que Berengário subitamente se tornara tão frio com ela. Foi aquele maldito discurso. Ela cerrou os punhos de raiva quando percebeu que o discurso escrito por agentes alemães e aprovado pelo próprio Berengário havia sido a causa do súbito rompimento entre os dois. Ela não podia acreditar nisso. Assim, Itami começou a gritar com Berengário com toda a fúria de seu coração. É aquele maldito discurso, não é? Aquele que você assinou e me fez dizer na frente do meu povo. Estou certo, não estou? Berengário não assentiu nem abanou a cabeça. Ele simplesmente permaneceu em silêncio indiferente enquanto Itami lutava para lidar com esta notícia. Ela finalmente encontrou um cara de quem gostou e que a tratou bem, apenas para ele se apaixonar por ela por causa de um discurso que aprovou pessoalmente. Foi uma loucura total. Ela não pôde deixar de expressar sua descrença. Eu não acredito em você. Seus agentes escreveram aquele discurso. Você pessoalmente assinou com sua aprovação antes mesmo de eu pronunciar uma palavra para o público. Como você pode me condenar por algo que você inventou? Talvez Itami tenha ido longe demais com seus gritos, mas Berengário respondeu a essa acusação com uma língua afiada e um tom elevado. Você simplesmente não entende, não é? Milhares do meu povo estão mortos por sua causa. Dezenas de milhares mais foram feridos, alguns até aleijados. Tudo por causa da porra do seu ego. E ainda assim, você não assumiu a responsabilidade por em vez disso, sou forçado a limpar a lousa para você e mentir para todos para que você possa recuperar seu trono e fornecer alguma aparência de estabilidade ao Japão. Todo esse desastre poderia ter sido evitado, mas porque você não suportou a ideia de outra nação poderosa existir do outro lado do mundo, você causou a morte de centenas de milhares de pessoas e sofrimento incalculável para muitos mais. Como vou simplesmente ignorar tudo isso? A essa altura, as lágrimas escorriam pelos olhos de Itami enquanto seus punhos se abriam instintivamente. Ela não podia acreditar que Berengário estava dizendo essas coisas para ela. Principalmente depois de tudo que eles passaram. Porque agora, se ele tinha tanto problema com ela, então por que ele a levou para um encontro e a beijou? Foi muito cruel. Assim, ela disse uma última coisa em sua defesa antes de ir para seu quarto. Você acha que eu não sei disso? Todos os dias, tenho que viver com o fato de que estraguei tudo. Achei que você, de todas as pessoas, seria capaz de ver o quanto estou sofrendo por causa dos erros que cometi. Você tem todo o direito de estar com raiva de mim, mas eu simplesmente não entendo por que você fingiu estar apaixonado por mim e roubou meu primeiro beijo, quando você realmente se sentiu assim o tempo todo. Seu desgraçado. Como você ousa brincar com minhas emoções assim? Espero nunca mais te ver. Depois de dizer isso, Itami correu para seu quarto, onde se trancou na escuridão por algum tempo. Quanto a Berengário, de repente sentiu-se um pouco culpado por ter saído daquela maneira com a moça. Ele honestamente não sabia como se sentia sobre Itami agora. Era uma situação profundamente confusa. Por um lado, ele passou a gostar muito da garota depois de aceitá-la em sua casa. Ele não fingiu necessariamente estar apaixonado por Itami. Na verdade, havia uma conexão genuína entre eles que ele não conseguia explicar facilmente. Mesmo agora, com todo o conflito em seu coração, Berengar se viu querendo perseguir Itami e consertar a brecha em seu relacionamento. Mas ele não podia. Muitos de seus homens haviam perdido a vida por causa de suas ações. E embora ele próprio fosse responsável pela morte de milhões, eles não eram seu povo e, portanto, ele não poderia ser obrigado a se preocupar com eles. De repente, ele teve um desejo de defender quem quer que fosse o bastardo que surgiu com aquele maldito discurso. Talvez, se ele não tivesse ouvido a mulher evitar a responsabilidade por suas ações com suas próprias palavras, ele teria sido capaz de ignorar esse sentimento de conflito dentro de seu coração. Assim, como Itami, Berengar não sentiu mais a necessidade de se associar com o mundo em geral e trancou-se em seu escritório, onde bebeu muito para lidar com a confusão que sentia no fundo do coração e da mente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.